Beleza, vamos lá. Então, o tema que eu trouxe para vocês hoje é o papel da robótica na exploração espacial, From Earth to Sky and Back. A gente vai sair da Terra, vai dar uma voltinha nas aplicações de aeroespacial do céu e vai voltar para a Terra e vai ver o que isso tem de influência no nosso dia a dia. Beleza? Só tomar uma água aqui para a gente começar. Esse robô que vocês estão vendo aqui do lado, ele é o Justin. Vocês vão ver alguns vídeos, vou mostrar ele um pouco mais para vocês. Mas é um robô daqui do nosso Instituto de Robótica e Mecatrônica do DLR. E ao longo dessa palestra a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o Justin. Antes disso, eu acho que eu já falei um pouco, né, sobre mim. Eu trabalho aqui no Centro Aeroespacial Alemão, sou pesquisador aqui. Eu trabalho principalmente em dois grupos. Um primeiro grupo é o grupo de robótica aérea e o segundo grupo é o grupo de teleoperação. Então, essa foto aqui simboliza um pouco, né? Eu com controle remoto, com o joystick da teleoperação e com o nosso robô aqui, que é a Sam. Quem me acompanha no Instagram, depois eu vou passar o meu Instagram, mas quem me acompanha no Instagram viu que essa semana a Sam mudou de cor. Agora o braço dela é azul, ficou azul. Mas esse aqui é o nosso robô. E aos poucos eu vou falando dela aqui também, mas a gente vai focar um pouco mais na parte de espacial hoje. Sou pesquisador aqui, faço doutorado também, estou matriculado na Universidade Twente, na Holanda, como doutorando externo. Na verdade, eu ainda não pisei lá, mas eu faço a minha pesquisa de doutorado aqui no DLR e assim que eu terminar de escrever minha tese, que deve ser daqui a 2 anos, eu vou apresentar lá na Universidade de Twente. Eu tenho um orientador lá e tenho meus orientadores aqui também. Beleza, então a gente aos poucos vai caminhando para o nosso tema. Queria começar falando um pouco de exploração espacial. Quando a gente fala de robótica espacial, a primeira coisa que a gente pensa é na exploração espacial, em colonizar outros planetas, colonizar Marte. Não sei se vocês viram, há pouco tempo teve o pouso do Perseverance, que é esse rover, em Marte, com um helicópterozinho, que fez o primeiro voo extraterrestre, acho que tem umas 2 semanas, ou foi essa semana. Mas queria falar um pouquinho do qual que é o plano para as missões espaciais. A SpaceX que está aí à frente da exploração espacial, está planejando, está testando os foguetes, não sei se vocês viram, o SN8, SN9, SN10, acho que já está no 15, se não me engano. Eles, na página deles, eles publicaram uma entrevista, como se fosse, né? Um pouco mais descrevendo do que é a missão deles, o que eles querem fazer em cada uma das missões. A primeira missão da SpaceX para Marte, prevista para 2022, ela tem a seguinte missão: Confirm water sources, identify hazards, and put in place initial power, mining and life support infrastructure. Vou traduzir aqui para o pessoal que não sabe inglês, não tem problema. E o que eles querem fazer é confirmar fontes de água, olhar perigos, colocar no lugar as plantas, né, de energia, começar a mineração, infraestrutura e a infraestrutura para suportar a vida. Só que é muito interessante, é algo normal, só que essa missão ela é planejada para ser uma missão sem nenhum ser humano, ou seja, não vai nenhum ser humano para Marte em 2022. Mas aí vocês vão pensar, mas então como que a gente vai identificar água, identificar perigos? Isso aí os rovers já fazem, né? Esses robozinhos aqui na minha esquerda. Mas agora, criar infraestrutura de mineração, a parte de energia elétrica e de suporte da vida, é meio difícil pensar que esses roverzinhos que a gente conhece vão fazer. Então, a ideia é que, cada vez mais,
sejam mandados robôs um pouco mais complexos para Marte. Se vocês que acompanham a parte de espaço, vão saber que o Perseverance, que é esse rover aqui, ele tem um braço que é um pouco maior do que os outros os outros que já foram mandados para Marte. Ele tem um manipulador robótico até bem sofisticado, e a ideia é que a nossa geração agora está vendo a mudança da simples exploração espacial, que é mandar um carrinho para lá para ficar tirando foto, para ficar só analisando, para exatamente a construção da infraestrutura espacial. Agora é a hora de começar a construir infraestrutura para quê? Ou para, no futuro, a gente ter uma base lá para mandar os seres humanos, ou simplesmente para ter uma base de suporte, né? Às vezes a gente quer produzir alguma coisa em Marte e mandar para a Terra, ou ter uma base espacial para missões para planetas mais distantes. Então a ideia é que sejam mandados robôs para lá, como eu vou mostrar o Justin para vocês, para criar infraestrutura para que posteriormente talvez a gente possa ter seres humanos em Marte. Por que robô e por que não mandar o ser humano direto? Simples, porque não sei se vocês viram as naves aí da SpaceX explodindo. Eu estava vendo com o pessoal, que o pessoal do grupo lá do Telegram, eu mandei o link lá e a gente estava assistindo um desses pousos da SN9, que é um foguete que subiu, e aí ele faz a manobra, né, para pousar de novo. E aí ele explodiu. Nisso que ele explodiu, o cara que estava narrando começou a aplaudir. E o pessoal, nossa, não entendi por que ele tá aplaudindo. Mas a questão é que aquilo é só um teste. Por mais que o foguete custe, sei lá, milhões, bilhões, nem sei quanto que custa um foguete desse, de dólares, é só um teste. Se explodiu, só perdeu dinheiro. Agora imagina que tivesse um astronauta ali dentro. Ninguém estaria comemorando, ninguém estaria batendo palma, porque a gente sabe que uma vida de uma pessoa custa muito mais do que milhares de robôs que poderiam estar explodindo ali dentro. Porque é uma pessoa que tem família, tem filhos. Enquanto você mandar um robô, na pior das hipóteses, explode tudo, pega fogo. Mas a robótica é exatamente para isso, para ir a lugares, como vocês vão ver, que seres humanos, talvez seria perigoso para os seres humanos irem. Já dei até um spoiler, né, desse slide. E aí que está a ideia, né? A gente vê muito filme sobre Marte, né? Esse aqui eu acho que é o Marciano, que aí você manda uma pessoa, a pessoa fica lá sozinha, mas ela dá um jeito de plantar, de colher, de sobreviver. Só que a realidade é que se você mandar um ser humano hoje para Marte, 99,999% de chance é que ele morra lá, sem comida, sem nada, sem infraestrutura, porque, primeiro, a radiação é muito alta, segundo, que não tem como, nesse momento agora, não tem como ele plantar, não tem como ele tirar o próprio sustento de lá. Agora estão tentando criar oxigênio através de algumas misturas químicas, mas ainda não tem oxigênio, então talvez a pessoa viveria lá no máximo alguns poucos dias. Por outro lado, a gente pode mandar um robô, e para não ficar falando muito nesse slide, para não ficar meio chato esse negócio de EAD, eu vou entrar no meu instituto agora com vocês. A gente vai fazer um tour virtual aqui no meu local de trabalho. Esse prédio aqui é o Instituto de Robótica e Mecatrônica aqui do meu centro, do DLR. Do DLR tem vários campi, né? Ao longo espalhados na Alemanha. Esse aqui é o campus de Oberpfaffenhofen, que é aqui perto de Munique. Vou começar aqui. Depois deixa eu jogar isso aqui no chat, esse link. Quem depois quiser entrar para olhar,
Mas eu vou olhar, eu vou fazer o tour hoje com vocês, guiado, mas eu vou jogar aqui no chat se vocês depois quiserem dar uma olhada. Pessoal, me confirmem se estão vendo bem minha tela, se estão me ouvindo bem, para a gente começar. Tudo certinho, André. Tá tudo ok, André, pode prosseguir. Perfeito. Aqui, com essa questão da pandemia, tudo, a gente sempre tinha muitas visitas guiadas no Instituto, para criança de escola, pessoal da faculdade, vinha muito aqui, mas com a questão da pandemia a gente teve que fechar para visitantes. Então foi uma ideia da direção do Instituto fazer essas fotos 360 para que as pessoas conseguissem visitar o Instituto sem precisar ir lá. E aí a gente tirou as fotos 360 de vários laboratórios e a gente pode fazer a visita guiada agora online. Bom que vocês aí no Brasil, que talvez não tivessem a oportunidade de estar aqui, estão podendo fazer esse tour comigo. Beleza? Então, eu vou guiar vocês. Como eu estava falando, lembra que eu falei que mandar um ser humano é muito difícil, mas que você pode mandar um robô para que ele faça o trabalho para você, inicial pelo menos, até que tenha uma infraestrutura de alguma forma para suportar o ser humano lá. E apresento-vos quase que ao vivo, né, o Justin. Esse aqui, na verdade, ele chama Rolling Justin, que a gente tem 2 Justin aqui. E, como vocês podem ver, ele está num ambiente aqui, pelo menos, que está pintado como se fosse Marte. Tem uns painéis solares, algumas coisinhas, parece um módulo lunar ali no fundo. E o Justin, ele existe para quê? Para validar essa hipótese de que a gente pode mandar robô para Marte para começar a preparar a infraestrutura. Só que tem uma questão muito interessante. O Justin ele foi todo construído aqui no DLR. Se vocês forem olhar os braços dele, quando eu for mostrar os outros robôs para vocês, vocês vão ver que todos têm os mesmos, parece que o mesmo braço, a mesma perna, porque foi tudo construído aqui, desde a parte de mecânica, projeto de eletrônica, os motores, os circuitos, o controle, a parte de visão computacional, tudo é feito aqui nesse prédio. A gente tem as nossas oficinas e tem os nossos laboratórios. E aí o Justin foi colocado aqui para a gente validar essa hipótese. E ele é um robô de vários graus de liberdade, ou seja, ele consegue se mexer muito bem, mexer a cabeça, mexer os braços. Ele tem movimentos muito precisos, porque ele é um robô que tem controle de torque nas juntas, então você consegue realmente aplicar certa força na mão dele para fazer uma tarefa delicada, ou muita força para fazer uma tarefa que exige mais força. Ele é muito bom em movimento. Só que pessoal que às vezes acredita aí na inteligência artificial, que com a inteligência artificial os robôs vão dominar o mundo, vão matar os seres humanos, escravizar os seres humanos. A verdade é que a gente ainda está muito longe disso. A verdade é que, na verdade, os robôs eles são muito bons em movimento, mas ainda não são tão bons em pensar. Então, se você manda um robô para Marte, agora, enquanto a gente tem agora em questão de inteligência artificial, questão de autonomia do robô, ele vai ser somente capaz de realizar algumas tarefas pré-programadas. Ou seja, ele não conseguiria plantar e fazer mineração e construir, cavar túnel, porque ele vai ter que ser programado para um número pequeno de tarefas. Mas a ideia, então, foi a seguinte: por que não usar o robô como um avatar? Não sei se vocês já viram o filme do Avatar, não é o do Mestre do Ar, não, é aquele que ele é azul, né, daquele pessoal azul. Não sei se vocês já viram o filme, mas a ideia é que o cara entrava numa câmara lá e ele aparecia no corpo de um avatar. E aí o que a gente pensou por que não fazer do Justin um avatar para que o astronauta em segurança pudesse comandar ele. E a ideia a gente foi testar essa ideia. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho do vídeo.
O Justin, esse vídeo, se eu não me engano, já tem uns 3 anos ou um pouco mais, mas o Justin, ele foi teleoperado pelos astronautas na Estação Espacial Internacional. Então a gente estava todo mundo aqui em Oberpfaffenhofen, eu estava só assistindo, porque eu não sou do time do Justin, conheço o pessoal, conheço mais ou menos as aplicações, mas não trabalho diretamente com o Justin. E aí eu fiquei ali só assistindo, vocês vão ver o pessoal assistindo depois. Enquanto isso, estava um astronauta lá na Estação Espacial Internacional e ele tinha no tablet dele a visão do que o Justin estava vendo, e aí ele conseguia comandar certas tarefas para o Justin. Por exemplo, limpa um painel solar, troca essa bateria, ou alguma coisa assim. E aí foi um trabalho feito entre o DLR, a ESA, né, que é a Agência Espacial Europeia, e a NASA. E eu era um desses ali assistindo, acho que não dá para me ver nesse vídeo. A gente fez essa simulação de um problema real que seria ter um robô no planeta tendo que fazer algumas coisas, limpar um painel solar, caso tenha tempestade de areia, enfiar uma antena ou alguma coisa assim, trocar uma bateria, e tudo isso estava sendo comandado pelo astronauta. Como eu disse, o astronauta é a cabeça, enquanto o robô são só os braços. E aí, aqui a gente entra um pouquinho em alguns problemas que eu vou falar assim que terminar o vídeo, que é questão de latência, ou seja, se for daqui para Marte, como que a gente vai lidar com atraso, mas pelo teste da estação espacial a gente conseguiu ver que realmente o astronauta conseguiu comandar o Justin e não precisou se expor ao perigo de estar lá na radiação em Marte. E aqui tem o final, a entrevista deles falando que foi muito interessante a experiência e tal. Mas aí tem todas as questões. Por exemplo, uma coisa que muita gente pergunta, não sei se alguém já perguntou aí no chat, mas é a primeira coisa que quando eu mostro o Justin, as pessoas perguntam. Mas se eu estiver na Terra e eu quiser comandar um robô em Marte, se eu mandar um comando, ele vai demorar alguns minutos para chegar lá, não sei exatamente quantos, mas ele vai demorar alguns minutos para chegar lá em Marte. E aí, como que eu vou fazer para comandar? Vou ter que ficar esperando, sei lá, não são poucos não, se não forem horas, né? Sei lá, meia hora, esperando para ver se o robô vai fazer para eu comandar a próxima coisa. É verdade. E aí, essa questão a gente, digamos assim, resolve de duas formas. A forma mais imediata que está sendo pensada é a seguinte: você manda um astronauta para a órbita do planeta, assim como os astronautas aqui da ISS, né, Estação Espacial Internacional, comandaram o Justin da órbita da Terra, e ele vai comandar o robô. Mas se ele está lá na órbita, por que ele não desce? Primeiro, proteção da nave, ele não vai sofrer de radiação, não vai sofrer de falta de alimento, de nada. E segundo, que é muito custoso você pousar uma nave e voltar, né, o módulo lunar, digamos assim. Então a ideia é que você tem um astronauta lá em órbita comandando o robô enquanto ele constrói alguma coisa. Essa é a solução mais imediata. Soluções a longo prazo, o que a gente está vendo, alguns institutos do DLR, por exemplo, estão estudando a parte chama Quantum Entanglement. Como seria isso? Tipo acoplamento de quântons, não sei se vocês já ouviram falar. Acontece o seguinte, descobriram um fenômeno que existem alguns quântons quântons são partículas muito pequenas, né? Que estão acoplados de alguma forma, ou seja, você tem um quantum aqui, pode ter um quantum lá na China, e quando um muda de estado, o outro muda imediatamente de estado lá. Isso já foi descoberto, e se você tivesse como saber como fazer esse acoplamento, você acopla com um quantum lá em Marte,
e aí você tem comunicação direta. Mas é o que está sendo estudado, que é a parte de como criar esse acoplamento. A gente sabe que existe, sabe que pode ser usado, mas ainda não se sabe como criar esse acoplamento. Então, serão cenas aí das próximas décadas, ou talvez até séculos. Mas aí, esse aqui é o Justin, ele foi usado para validar essa ideia. Outra coisa que perguntam, mas não dá para mandar o Justin para Marte. Não, ele está aqui para validar a ideia. Por quê? Se vocês forem ver, ele é todo aberto, né? Se bater uma tempestade de areia, alguma coisa, essas rodinhas dele estão andando no chão liso, né? Apesar da gente ter tecnologia de roda para andar em planeta, no Justin elas não estão presentes, mas ele está sendo usado exatamente para validar essa ideia. Ou seja, ele está mostrando que é possível. Uma vez que você mostra que é possível, você espera um investimento mais alto para que você realmente faça as coisas. E já aproveitando esse gancho para falar um pouco de como funciona o DLR, né? A gente é uma agência, digamos assim, do governo, a maior parte do dinheiro vem direto do governo, mas muita coisa vem também de projetos. Então acontece o seguinte, ou a Agência Espacial Europeia, ou alguma empresa, alguma iniciativa privada, vai chegar e vai falar o seguinte, olha, eu preciso resolver esse problema, eu preciso criar uma infraestrutura em Marte, sem mandar seres humanos para lá. E eu estou disposto a pagar tanto dinheiro, tantos milhões, para que vocês resolvam, e eu vou pagar isso por tantos anos. E aí, com esse dinheiro paga os nossos salários, né? Então, tendo esse dinheiro, o nosso chefe, ele vai definir um time de pessoas, se for preciso contratar mais pessoas, e essas pessoas vão ser pagas, né? Vão receber o salário para trabalhar desde a concepção de como vamos resolver esse problema até a construção, geralmente é com um robô, né? Até a construção do robô e a parte de controle e tudo mais. Então, tudo gira em torno de projetos. Nesse caso, a gente teve o projeto inicial do Justin. Uma vez que esse projeto está finalizado, a gente tem uma coisa chamada transferência de tecnologia. Ou seja, uma vez que ele está finalizado, o DLR em si não vai vender Justins ou mandar Justins para o espaço, mas ele vende a tecnologia para alguma empresa. Esses braços do Justin, por exemplo, eles são usados como manipuladores robóticos industriais, eles foram vendidos para a KUKA. Quando eu mostrar a parte de medicina, de cirurgia robótica, vocês vão ver os robôs da cirurgia robótica que também foram vendidos para a Medtronic e vão entrar no mercado esse ano, se não me engano. Mas beleza, e aí eu mostrei para vocês, eu falei da teleoperação, mostrei que o Justin estava sendo comandado pelo tablet, né? O astronauta estava clicando. E aí quando eu falei de avatar, vocês devem ter pensado, poxa, achei que ele mexia o braço, mexia a cabeça e o robô fazia o mesmo, mas não fez. Mas aí, como eu disse, essa é uma forma de teleoperação, mas existe também a teleoperação em avatar. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu sair da tela cheia, que eu vou mostrar o Justin sendo teleoperado também a moda avatar. Deixa eu achar o vídeo aqui. O que aconteceu? Deixa eu explicar para vocês. Lembra que eu falei que aparece alguém com algum problema que a gente precisa resolver? Na época que começou essa questão do coronavírus, o Comitê Europeu nos procurou e falou o seguinte, como vocês conseguem resolver esse problema do coronavírus, do médico não poder ter contato direto com o paciente para não pegar a doença? Será que vocês conseguem usar os robôs de vocês para isso? E aí a gente falou, sim, a gente consegue, a gente já tem essa tecnologia, que é a teleoperação de robôs. E aí deixa eu mostrar para vocês o que a gente fez agora na época do início da pandemia. A gente tem aqui
deixa eu pausar rapidinho. O meu colega, o Michi, ele está num sistema que a gente chama de hug, né? Que é o hug de abraço, né? Porque parece que vem os dois braços do lado dele, parece que estão abraçando. Ele tem 2 braços robóticos, a luva dele consegue pegar o movimento da mão e na cabeça dele ele está com um óculos de realidade virtual. Nesse óculos está sendo transmitido exatamente o que o Justin, que está aqui do lado, está vendo. E aí ele vai comandar o Justin. Inicialmente, vocês vão ver que ele vai ser comandado da mesma forma do astronauta, com um tablet, para fazer algumas coisas, como abrir gaveta, fechar gaveta, mas depois vocês vão ver a teleoperação mais, digamos assim, direta, como se fosse um avatar. Então vamos lá. A tarefa aqui era, o Justin teria que pegar uma injeção em algum lugar e dar essa injeção ao paciente. No hospital, ou um paciente idoso que não pode ter contato com o cuidador, que pode ser que o cuidador esteja doente. Então você vai ter o cuidador em outro lugar, sentado, ele que tem a cabeça pensante, ele vai comandar esse robô para fazer algumas coisas, nesse caso, dar uma injeção no paciente, que vocês vão ver o paciente daqui a pouco. E aí ele está começando com essa questão do tablet, que é a mesma do astronauta. Pegou a injeção, vai fechar a gaveta, e agora que vocês vão ver a parte da teleoperação direta. Na hora que ele fecha a gaveta, ele tem alguns pedais no pé, e um deles vai comandar para ele mudar para a teleoperação direta do Justin. Ou não sei se é no tablet, acho que é no tablet. Isso. Exatamente. Agora começou a teleoperação direta. Então vocês vão ver que ele vai mexer os braços, as mãos, e o Justin vai fazer exatamente a mesma coisa. E aí com os pés que ele usa os pés para mexer as rodas, né? Porque senão ele teria que andar numa esteira, não sei. E aí, com isso, ele consegue aplicar a vacina aí no Adrian, que é o paciente que estava em necessidade. Essa é uma tecnologia, como eu falei, que a gente vai da Terra para o espaço e volta. É uma tecnologia que foi desenvolvida para espaço, a gente pode usar isso num robô em outro planeta, mas que a Terra também se beneficia dela. Beleza? Então, rapidinho, para mostrar alguns outros robôs que a gente tem por aqui, que também são, de alguma forma, relacionados a espaço ou não. Eu vou mostrar aqui o nosso primeiro robô, que eu acho que vocês viram logo no início, que é o Toro. Os outros, o Justin, ele é um robô que já está mais, digamos assim, centrado na parte de espacial. Mas nós temos outros robôs que a gente desenvolve a tecnologia, tanto para espacial quanto para Terra. Por exemplo, o Toro, que é esse robô aqui, que é um humanoide. Hoje ele está sendo aplicado na Terra, mas pode ser que, uma vez que a gente tem infraestrutura em Marte, a gente pode usar robôs humanoides também trabalhando em Marte. Ah, mas por que o humanoide? Ele é muito, digamos assim, ele gasta muita energia, ele anda muito mal. Porque é o seguinte, uma vez que você tem infraestrutura para passar em seres humanos, os robôs que têm o formato do ser humano vão se beneficiar. Enquanto robôs de outros formatos, sei lá, de roda, essas coisas, pode ser que não se deem bem. Subir escada, essas coisas. Esse aqui é o Toro. Ele é um humanoide, né? O robô mais clássico. Quando você pensa no robô, você pensa nesse estilo de robô, né? Humanoide. E ele foi construído aqui no DLR. Se vocês forem ver os braços, as pernas dele são bem parecidos com a do Justin, né? Ele foi feito a partir do nosso modelo de braço.
E para quem conhece o Atlas da Boston Dynamics, o touro não dá mortal igual o Atlas, mas ele tem coisas muito especiais que ele saber andar em terrenos pedregulhos, acidentados, com muito pedra, e ele é especialista em se equilibrar. Aqui tem um vídeo, o vídeo é um pouco antigo, então não mostra exatamente como que o Justin está agora, mas eu vou dar um play aqui para vocês verem. Ué. Vocês estão me ouvindo ainda? Sim. Tá Tá, perfeito. tá ok. É porque meu computador eu acho que está meio lento. Fiquei com medo de ter travado, mas vamos lá. Então, como eu disse, a ideia dele é que ele consiga se equilibrar muito bem e andar em lugares que outros robôs provavelmente tropeçariam. E a gente tem uns vídeos antigos. A gente tem uns vídeos antigos mostrando um pouco disso, né? Ele em pé, o pessoal empurrando ele, mexendo os braços e ele se mantendo. Aqui ele andando, né? Agora, hoje em dia, ele anda um pouco mais rápido que isso, mas na época, acho que já tem uns 5, 6 anos atrás, era mais ou menos essa velocidade que ele andava. E andar é uma das tarefas mais difíceis para o robô. Para a gente é fácil, mas para o robô é algo bem difícil, pensando na questão do controle do robô. Por quê? Você pensa num robô que não tem uma base fixa, né? Se você soltasse ele no espaço, a gente faz a modelagem dele como se fosse um robô, um drone, né? Um robô que não tem base fixa, e ele precisa usar do contato dele com o chão para se equilibrar. Então, uma das tarefas mais difíceis é a caminhada. E aí que a gente tem essa parte da caminhada, mas principalmente em terrenos de pedregulho. Aqui a gente está mostrando uma aplicação de se equilibrar em múltiplos pontos de contato. E esse robô é todo baseado num conceito que chama passividade, que é muito usado em controle, e principalmente aqui no DLR, o nosso instituto aqui foi quem meio que começou e se tornou especialista no controle de passividade, que é muito bom porque passividade, para quem conhece pelo menos a teoria de circuitos, sabe que você garante que aquele circuito não cria energia, ou seja, ele só vai ter nele a energia que você colocou. Então, isso faz com que o robô se dê muito bem com qualquer ambiente, porque se o ambiente não coloca energia dentro dele, ou seja, se não é alguém empurrando, até que seja, né, nesse caso, ele mesmo não vai criar energia, então ele vai continuar estável. Beleza. Tem mais alguns robôs para mostrar, mas eu vou adiantar um pouco os slides e depois a gente volta aqui, se tiver mais tempo no final. Eu tenho uma. Pode É o falar. Renato. Quem? Renato. Pode falar, Renato. Porque assim, eu já vi em alguns lugares, já li outras coisas relacionado, como você falou, da teleoperação, né? Uhum. Já está avançado ao ponto de cirurgias em seres humanos e a capacidade de precisão dessas cirurgias, como é que fica? Sim, já está avançado. Na verdade, eu até queria mostrar isso para vocês. Vou tentar compartilhar a tela aqui do celular. Deixa eu ver se eu consigo. Que aí eu mostro para vocês. A gente tem um laboratório só disso. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo entrar aqui. Vocês estão vendo a tela do meu celular? Sim. Tá, perfeito. Vou virar ele aqui. Vamos com o celular mesmo, já que o computador não está ajudando.
E aí eu vou mostrar para vocês exatamente isso aqui, Renato. Deixa eu dar um ok aqui. Vamos lá para o laboratório de medicina robótica. E aí, como eu disse, todas as aplicações aqui, elas são inicialmente criadas para o espaço. Só que a partir do momento que a gente vai desenvolvendo a tecnologia, a gente vai vendo que a tecnologia pode ser aplicada na Terra também. Uma delas é a parte de teleoperação para cirurgia robótica. Esse robô aqui, a gente chama de Miro, né? São três braços robóticos. Aqui tem, claro, que não tem um ser humano, né? Tem um boneco aqui, onde esses robôs vão fazer cirurgia. Deixa eu mostrar o vídeo para vocês entenderem melhor. Deixa eu tirar o som. Esse robô, ele faz exatamente isso que você perguntou, Renato, que é a cirurgia robótica. Então, esses três braços também foram todos feitos aqui, eles são um pouquinho diferentes, porque como eles são braços cirúrgicos, eles foram feitos para ser mais leves, de forma que isso que a mulher está fazendo aqui possa ser feito, ou seja, que uma pessoa consiga conduzir esses braços para trabalhar junto. Por quê? Você sempre tem que ter, pelo menos pelas leis de agora, um outro cirurgião acompanhando a cirurgia. Por mais que seja feita uma cirurgia robótica, você sempre tem que ter alguém lá perto para, caso dê algum problema, que ele possa interferir. E aí é interessante que ele consiga parar os robôs com o braço ou guiar caso precise, né? É isso que ela está fazendo aqui. E aí eu vou mostrar daqui a pouco onde que o cirurgião vai estar sentado fazendo a cirurgia. Aqui no caso eu acho que ela está enfiando uma câmera, ou seja, um robô serve de câmera, faz uma incisão, coloca a câmera e com a outra incisão, os outros, acho que mais os dois buracos, ele vai enfiar as ferramentas que precisam ser feitas. Aqui é um procedimento de sutura, né? Ela enfiou e aí quer fazer uma sutura lá dentro do paciente, costurar alguma coisa lá dentro. E aqui é onde o cirurgião vai sentar, ou seja, ele está aqui do lado, mas ao mesmo tempo, no momento atual, só é permitido que ele faça a cirurgia se ele estiver do lado. Aí vocês podem perguntar, mas se está do lado, por que ele não vai lá e faz? Porque a carga de estresse, a carga de esforço físico é muito maior se ele está lá em pé horas fazendo o trabalho, e também a mão do cirurgião treme, ele não é tão preciso, enquanto com esses dispositivos ele consegue fazer um movimento, sei lá, de 10 centímetros com a mão, enquanto o robô faz um movimento milimétrico lá para fazer a sutura. Então, é uma cirurgia muito menos invasiva do que a cirurgia com o ser humano mesmo fazendo. Até mesmo que a própria cirurgia de vídeo, né? Que é bem parecida, mas que você ainda tem o ser humano mexendo na ferramenta. E aí o que ele vai fazer é fazer essa sutura aí nesse tecido artificial. Observem a precisão dos movimentos. Apesar dele estar fazendo um movimento grande com o braço, o robô faz um movimento bem preciso lá dentro para fazer essa sutura. Então a ideia é essa. Isso já existe, essa tecnologia ela já é muito usada, principalmente nos Estados Unidos, aqui na Europa também se usa bastante, mas principalmente nos Estados Unidos tem um robô que é o Da Vinci, né? Não sei se vocês já ouviram falar. E aqui, esse nosso robô, o Miro, ele foi vendido para uma empresa que chama Medtronic.
e eles anunciaram que vão colocar no mercado esse ano. Então a gente vendeu a tecnologia, eles aprenderam, estão produzindo em larga escala e estão para colocar no mercado. Beleza? Respondi a sua pergunta, Renato? Respondeu demais, é isso aí mesmo. Muito bacana. Estão me ouvindo? Sim. Pessoal, estão me ouvindo? Ou... Tá sim, tá tudo ok. Ah, tá. Eu que não estava ouvindo. Renato, respondi a sua pergunta? Respondeu sim. Era Tá, aquilo ali mesmo. perfeito. Pessoal, mais alguma pergunta? Eu tenho uma assim, ó, André. Qual é o Primeiramente, seu boa nome? noite, né? Que eu não estou Eu sou o ouvindo. Pedro. Pedro. Boa noite, Pedro. Boa noite. Eu queria saber mais sobre os rovers, né, que você falou, comentou assim brevemente, os que já estão em Marte. Eu queria saber como que é feita a manutenção deles, se é feita. Tipo assim, se estragou, já era, deixei lá parado, ou se tem alguma maneira dele recuperar, algo assim. Então, esses sistemas, eles são feitos para que ele não dê defeito, né, idealmente. Mas, do jeito que, no ponto que está agora, se der defeito, já era. Claro que ele tem vários mecanismos de falha para detectar falha a tempo, e é claro que se for algo relacionado a software, é possível você acessar ele remotamente, tentar mudar algumas coisas, mas se for algo, por exemplo, teve um deles que acho que teve uma tempestade de areia e cobriu o painel solar, ele não recarregou as baterias e acabou a bateria. E aí perderam aquele rover. Mas aí, a partir do momento que essas coisas vão acontecendo, os rovers vão ficando um pouco mais avançados para que esse tipo de coisa não aconteça. Deixa eu mostrar os nossos rovers aqui. Vou colocar de novo aqui a tela. Confirme para mim se vocês estão vendo a minha tela. Sim, sim. Deixa eu virar ela aqui. Nós temos alguns rovers aqui. Um deles é o LRU, né, que é o Lightweight Rover Unit. Esse rover, a gente tem um espacinho aqui que é um pouco para imitar um solo de Marte, da Lua, não sei. E aqui, para que ele é feito? Para andar em terreno acidentado. Ele tem movimento nas suspensões, né, digamos assim, tem suspensões ativas, e ele tem um braço aqui para poder fazer certos trabalhos manuais também, para ele não só explorar, mas pegar alguma amostra, alguma coisa assim. Esse outro aqui, a gente foca mais na parte de mapeamento, e vocês estão vendo aqui, tem um drone junto com ele. E isso aqui, essa ideia, ela foi concebida já tem mais ou menos uns 7 anos, né, de ter um drone junto com um rover. Para quê? Para que ele consiga mapear o planeta, ou seja, para que ele não entre num lugar sem saída, que ele vai ficar preso e que ele não sabe que é sem saída. Então, o que você faz? Você voa com com drone. O drone vai mapear o planeta e vai ver, passa por aqui, para chegar lá. E esse conceito, a gente implementou isso aqui no DLR já tem mais de 5 anos, acho que uns 7 anos, pelo que me falaram. E muita gente zombava, né? Mas como que vai voar drone em outro planeta? Isso aí é bobeira, só serve no âmbito científico. Mas hoje a gente está vendo que a própria NASA mandou um helicópterozinho para Marte, né? É claro que não vai ser um drone igual esse, mas como eu disse, a gente sempre faz a prova de conceito antes
e se alguém se interessar em realmente mandar, a pessoa vai colocar o dinheiro e vai fazer a aplicação real. Pedro, né? Te respondi, Pedro? Sim, sim. Muito obrigado aí, André. Nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Ô, André, tudo bem? Oi, quem está falando? É o Matheus. Pode falar, Matheus. Boa tarde. Eu acho que eu cheguei uns 5 minutos atrasado de que você começou aqui. Eu não sei se você já falou sobre, se você falou, até me desculpe. Mas é só que eu fiquei muito curioso sobre como você chegou aí onde você está hoje, como você foi parar para trabalhar aí, porque assim, eu pelo menos estou vislumbrado aqui, sabe? Vou falar disso então. Deixa eu tirar a tela aqui. Colocar no meu vídeo. Então, como que eu vim parar aqui no Centro Aeroespacial Alemão e não em outro lugar, né? Como que um brasileiro veio parar na Alemanha. Eu fiz faculdade no Instituto Federal Fluminense, fiz engenharia de controle e automação, e aí quando chegou em 2014, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos. Na época teve o programa Ciências Sem Fronteiras, o governo deu bolsa, e eu fui. Quando chegou lá, não existia engenharia de controle e automação para mim, lá nos Estados Unidos, né? Não existe graduação em engenharia de controle e automação, ou é muito raro. E aí eu falei, vou fazer, então, engenharia aeroespacial. E aí, quando eu fiz um ano lá, fiz as matérias, aí tinha lá controle de satélite, coisas assim. E aí eu fui fazendo, é claro que voltado para controle e automação de alguma forma, e comecei a me interessar por aeroespacial. Nisso que eu voltei, eu descobri que tinha acabado de entrar um professor na minha faculdade que tinha feito doutorado num centro aeroespacial na Alemanha. E aí fui lá conversar com ele, falando que eu queria fazer alguma coisa com ele. Fiz iniciação científica há muitos anos, e aí passado 2 anos, eu acho que eu estava já com ele, um colega, ex-colega dele daqui, falou, olha, nós estamos precisando de um estudante para fazer um trabalho para a gente, remoto. E aí ele me indicou, eu fiz como meu TCC, depois eu mando o vídeo aqui para vocês também, que foi o pouso de um aviãozinho no topo de um carro, autônomo, né? E aí, quando eu terminei, o pessoal me chamou para vir fazer um estágio presencial. Fiz o estágio, quando chegou na metade do estágio, meu chefe, quer dizer, o meu supervisor, falou assim para mim, olha, você não quer fazer uma apresentação do que você está fazendo no estágio para o meu chefe, que era o chefe do departamento, porque ele tá abrindo uma vaga e está precisando de candidato. E aí eu fiz a apresentação, eles gostaram, ele gostou do meu trabalho e eu acabei ficando. Eu estava no final da graduação, né, já tinha apresentado o TCC, mas eles me chamaram para o doutorado. E aí estava tudo certo, então eu falei, beleza, vou vir para o doutorado direto, né? Eles falaram, como na Alemanha são 3 anos a 3 anos e meio de bacharel e 1 ano e meio a 2 anos de mestrado, e no Brasil são 5 anos, o seu bacharel aí deve valer como doutorado aqui na Alemanha. Aí eu falei, beleza, então eu venho para o doutorado direto. Voltei para o Brasil só para arrumar minhas coisas, isso era final de março de 2018. E aí eu estava esperado eu voltar em junho. Quando chegou no final estava esperado para eu voltar em julho. Quando chegou no meado para o final de junho, eles falaram, cara, a gente conversou aqui na faculdade e eles falaram que não tem como você vir fazer o doutorado direto. Você tem que fazer o mestrado primeiro. E a gente não tem como pagar o seu salário para você ficar aqui fazendo a matéria do mestrado e não trabalhando. E aí puxa, e agora o que eu faço? Aí eu entrei no mestrado na UFRJ, peguei todas as matérias em 6 meses, fiz as matérias,
Na hora que eu terminei as matérias, eu falei, olha, terminei a matéria, eu já posso trabalhar aí e no meu tempo livre eu vou fazer o meu trabalho de mestrado. E aí eles falaram, beleza, vem. E aí foi janeiro de 2019 que eu comecei o doutorado e, ao mesmo tempo, com meus resultados preliminares, eu fui escrevendo o meu mestrado. E aí, quando foi dezembro de 2019, eu teve um congresso no Brasil, e aí eu mandei um artigo, foi aceito, e aí eles pagaram a minha viagem, eu aproveitei e apresentei o meu mestrado. Então, eu terminei o mestrado mesmo em final de 2019, mas já tinha um ano de doutorado. Mas é mais ou menos essa história. Não, interessante demais, que isso. É assim, bom que deu tudo certo, né? As coisas foram caminhando do jeito que te levou aí. Show de bola, de verdade. Sim, com Obrigado aí. certeza. E assim, o que eu costumo dizer é, a melhor hora para conseguir boas oportunidades é quando vocês ainda estão na faculdade. Por quê? Aqui é tudo uma pirâmide, né? Tem o chefe tem os funcionários, os pesquisadores, né, como nós, e esses são um número limitado, sei lá, tem 30 vagas por departamento. E só que acontece que eu, por exemplo, tenho como pesquisador, eu tenho um projeto fixo para mim e como é muito dinheiro investido, eles pensam muito bem antes de contratar alguém. Só que dentro desse dinheiro que eu tenho disponível, eu posso contratar, entre aspas, quantos estudantes eu quiser, de bacharel, de mestrado. E aí, como é algo que paga menos, digamos assim, é um salário muito menor, um tempo muito menor e uma responsabilidade muito menor, para você receber um estudante de fora é muito mais fácil do que você, sendo desconhecido, entrar direto como pesquisador. Então, algo que eu sempre digo, às vezes eu falo muito lá no Instagram também, enquanto vocês são estudantes, agora é a hora de conseguir oportunidades lá para frente. Por quê? As portas estão mais abertas. Depois as portas vão fechando e as pessoas vão pegando quem já são, as pessoas que já são conhecidas. Então, a hora de se fazer conhecido é agora. Ah, Beleza? Mais entendi. alguma pergunta? Beleza, brigadão aí, viu? Nada. Por responder a pergunta. A Sofia levantou a mão. Sofia. Oi, eu queria perguntar, quando o Justin tava abrindo a gaveta e pegando a seringa e tal, ele Uhum. é programado para saber que quando ele vê uma gaveta ele tem que abrir ou fechar, ou existe a opção, ele vê a gaveta, aí ele clica na gaveta e aí tem uma opção, abrir ou fechar. Não sei se deu para entender minha pergunta. Deu para entender, deu para entender. Então, são duas... Tá dando eco ou não? Não, né? Para Beleza. mim não. Então, são duas tarefas, na verdade. Uma é reconhecimento de objeto, que é o seguinte: ele tem uma imagem e ele tem que reconhecer que aquilo é uma gaveta. Isso ele vai fazer, ou não sei se ali o que é feito, eu acho que ali a gente tem uns tagzinhos, eu tenho que olhar. Ou você põe um tag na gaveta para ele saber que ali é a gaveta, ou os métodos mais avançados que a gente também usa aqui, você, a partir da imagem, reconhecer a gaveta. Uma vez que ele reconheceu a gaveta, lá na imagem da tela da pessoa que está teleoperando, essa gaveta vai ficar marcada em azul e ele vai mostrar gaveta. E aí a pessoa tem a opção de clicar e falar abre a gaveta ou não, entendeu? Entendi, obrigada. Entendi. Nada. Pessoal, mais alguma pergunta? Eu acho que eu não vou conseguir voltar nos meus slides, não, mas se vocês quiserem, eu mostro mais alguma coisa do meu instituto. Mas acho que alguém levantou a mão aí. O Vitor levantou a mão. Vai lá, Vitor. Pode Opa. falar, Vitor. Boa tarde, André.
Então, eu tarde. queria saber, você estava falando aí sobre essa coisa de estágio e de oportunidades e tal. E aí eu queria saber se abre, com que frequência abre estágio aí na DLR e como que é em questão sobre estudantes de outro país, a gente consegue, funciona, se a gente quisesse fazer um estágio, sabe? Então, não existe uma abertura formal. O que que acontece? A maioria das pessoas, como fica para nós que não somos pesquisadores, para escolher equipe, a maioria do pessoal quer um estudante para fazer alguma coisa, mas não sabe como encontrar, ou não sabe os meios, ou tem preguiça de mandar as vagas. Então, assim, eu diria que vagas sempre tem. Então, entre as pessoas que estão aqui trabalhando, digamos que nós somos 150 no total no Instituto, cada um recebe em média um estudante por ano. Então a gente recebe pelo menos 150 estudantes por ano. Então sempre tem a vaga. Só que essas vagas geralmente não são postadas. E aí como que você consegue uma vaga dessa? Você consegue entrar no site do Instituto, achar lá o pessoal e ver o trabalho deles. Uma vez que você viu o trabalho, você vai entrar em contato você mesmo se oferecendo. Eu sou estudante de tal curso, em tal lugar. Aqui tá meu currículo, minhas notas, alguma coisa assim. Eu queria trabalhar em tal projeto. E aí, se essa pessoa tiver com projeto, mas ainda não chamou o estudante, você caiu do céu no colo dele. Se não, o que a gente geralmente faz quando a gente recebe alguma vaga e não está com nenhum projeto possível para estudante, a gente manda para o instituto. E aí, às vezes, um outro colega que se interessou pelo currículo e tal, recebe esse aluno. Para aluno de fora, a situação nesse momento está difícil, né? Porque as fronteiras estão fechadas, o consulado está fechado para visto, mas normalmente é tranquilo. Você manda, se a pessoa gostou do seu currículo, ele vai mandar num processo interno aqui nosso, e aí você recebe em casa. É muito engraçado, que eu achei que eu ia receber por e-mail, eu recebi uma carta no Brasil, tipo uma carta de aceite. E aí, com essa carta de aceite, você vai no consulado, tira o visto, e aí você vem. Eles não pagam a viagem em si, mas pagam um salário todo mês para estudante, se eu não me engano, acho que é 750 euros. Parece muito convertendo para real, né? Dá 4 mil e poucos reais com euro desse nível, mas é como se fosse uns 1.500 reais para um estudante aí no Brasil. Então, assim, você não vai alugar um apartamento grande, você vai pegar, sei lá, um quarto numa pensão ou no máximo uma kitnet, dá para comer direitinho, viajar, sei lá, uma vez por mês aqui por perto, mas dá para viver, entendeu? Nesse momento agora, a gente só está recebendo estudante da própria União Europeia por causa das fronteiras fechadas. Mas assim que abrir, vale a pena tentar. Legal demais, André, obrigado. Se tiver precisando de um Nada, Vitor. estudante aí também, tamo aí. Pois é, agora eu não tô com nenhum projeto, mas mais para frente, quem sabe. Valeu, André, até mais. Mais alguma coisa? Não? Posso mostrar mais um pouquinho lá do nosso instituto? Ou vocês já estão cansados? Por mim, pode mostrar sim. Tá ótimo. Beleza, eu vou mostrar agora o meu projeto de doutorado, que o pessoal até pediu lá no Instagram, e eu prometi que ia mostrar, nem lembro quem que pediu. Eu vou mostrar aqui o meu projeto mesmo. Como eu disse, no final das contas, acaba trabalhando em vários projetos, né? Porque os times são pequenos,
e aí uma tecnologia que você desenvolve, você aplica em outros projetos, então você acaba sabendo de tudo, um pouco de tudo. Mas o meu projeto mesmo, que eu sou responsável, é a SAM. Deixa eu achar ela aqui. Flying Robots. E não é possível, agora o meu celular que travou. Deixa eu tentar voltar aqui. Mobile Robots. E... Espera aí, pessoal. Acho que caiu, né, a minha tela. Mas vocês estão me ouvindo ainda? Estamos ouvindo sim, mas a tela ainda Tá. não apareceu. Pessoal, só problema técnico, né? Não imaginei que isso ia acontecer, mas vamos lá. Deixa eu... Vocês estão vendo a tela agora? Ainda não. Ainda não. Não estão vendo nada ou tá aparecendo o Google aqui aberto? Não está aparecendo nada. Puxa vida. Espera aí. Engraçado que na minha tela parece que eu estou compartilhando. Tá, mas beleza, então. Acho que eu não vou conseguir, pessoal. Vocês me desculpem. Só um momento, pessoal, vamos tentar restabelecer a conexão com o André novamente. Seu microfone está desativado, André. Ah, beleza. Hoje o negócio não está ajudando. Vou tentar aqui de novo. Espera aí, só um momento. Confirme aí se vocês estão vendo. Agora sim. Ótimo, beleza. Vamos lá. Vou mostrar a Sam. Essa aqui é a Sam, que é o nosso robô. É o robô que eu trabalho. Ela chama Sam porque é Suspended Aerial Manipulator, né? O manipulador aéreo suspenso. Ele é um drone, mas é um drone que não voa por si só. Ele é suspenso em cabos, e esses cabos eles são suspensos ou em um helicóptero. Deixa eu ver se o helicóptero está aqui. Ou nesse helicóptero branco aqui, ou como a gente tem usado agora, num guindaste, porque por motivos de segurança na Alemanha você só pode voar com helicóptero em certos lugares. Então a gente tem usado o guindaste. Para que ela serve? Para fazer manutenção e inspeção em lugares altos, lugares de difícil acesso. Essa semana a gente está fazendo experimentos, né? Eu até cheguei já correndo para a reunião aqui, que a Sam, que a gente está fazendo, está subindo com a Sam como se fosse um telhado, né? Numas escadas de incêndio, e lá a gente está fazendo um trabalho de manutenção. Só que ela é totalmente teleoperada e sem contato visual, ou seja, a gente só usa a imagem da câmera e imagens de uma realidade virtual que a gente tem para controlar o braço e controlar o drone.
Então, por que tem o drone se ele é suspenso? Por que não usar um guindaste direto? O que acontece é o seguinte, se você sentar numa cadeira de escritório e tentar empurrar alguma coisa, você vai ver que é você que vai acabar, essas cadeiras de rodinha, você que vai acabar indo para longe. Isso se chama conservação do momento angular. E aí, o que acontece? Com a SAM, se você tivesse só o braço pendurado, na hora de empurrar alguma coisa, você iria voar para longe com esse braço. E aí, por isso que a gente tem o drone para poder estabilizar. Então, o braço empurra alguma coisa, tenta empurrar alguma coisa, da mesma forma, a base dele empurra o drone e o drone vai forçar o ar para ele ficar no lugar. Eu coloquei uns vídeos, não sei se está lá no meu Instagram ainda, coloquei nos meus stories, acho que ontem, dos experimentos, umas fotos. Quem tiver mais curiosidade para ver lá, tá lá no meu Instagram. Vou passar aqui para vocês. Mas aos poucos eu vou colocando mais uns vídeos que a gente está no meio dos experimentos e eu tô atualizando lá no Instagram também. Vocês vão notar que a gente trocou o braço, né? A gente tem esse braço laranja, só que no início da semana a gente acabou quebrando esse braço. Ele deu um problema que, quando ele está no limite da junta, ele ativa um freio, mas por algum motivo o freio não ativou e ele acabou colidindo consigo mesmo e travou lá. Então a gente trocou por outro braço e continuou o trabalho. O pessoal está falando até que está mais bonita com o braço azul. Mas deixa eu voltar aqui. Da minha parte, era isso, pessoal.